A paz do Senhor. Venho meditar com vocês num livro pequenininho da Bíblia, uma carta de Paulo, uma das cartas de Paulo, a carta de Paulo a Filemon. E eu vou ler os versos 10 a 12. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Essa carta é linda demais, é uma carta que tem apenas 25 versículos, um único capítulo, mas é uma carta que expressa o sublime amor do cristão. É uma carta paternal. Paulo, como pai espiritual, como ele mesmo faz questão de dizer, pai espiritual de Onésimo. E é bom a gente entender um pouquinho dessa história. Quem era Onésimo? Onésimo era escravo de Filemon. E quem era Filemon? Filemon era um cristão rico de Colossos. Ao que tudo indica, a igreja de Colossenses funcionava na casa de Filemon. E no decorrer da carta, subentende-se que Onésimo fugiu. Enquanto escravo de Filemon, ele fugiu. E em algum momento, Onésimo teve um encontro com Paulo. E ao ter encontro com Paulo, ele teve um encontro também com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. O escravo que se tornou livre espiritualmente ao conhecer a palavra de Deus. E Paulo diz que ele se tornou pai espiritual de Onésimo e que Onésimo era útil para ele no tempo em que Paulo estava na cadeia. Paulo estava na cadeia, a carta de Filemon não esclarece se foi no tempo que Paulo estava na cadeia em Roma ou em Cesareia. Mas nesse tempo precioso, nesse encontro precioso, Paulo evangelizou Filemon. Paulo falou do amor de Jesus Cristo para Filemon, não, para Onésimo. E nesse contato de Onésimo, Paulo manda Onésimo de volta para Filemon. E mesmo com toda a autoridade que Paulo tinha, ele é uma carta em amor. Ele faz um pedido a Filemon em amor para que Filemon receba Onésimo de volta, não como escravo, mas como um irmão em Cristo, como um instrumento precioso para a obra da Igreja de Cristo, da Igreja primitiva naquele tempo. Essa carta nos instrui sobre esses princípios fundamentais que todo cristão tem que estar pautado. O princípio do perdão, o confronto, porque o confronto ele vem para nos fazer crescer, né? O confronto muitas das vezes não é agradável, mas ele vem para nos fazer entender o que realmente o Senhor quer de cada um de nós. Então, 3 princípios fundamentais: o perdão, o confronto e a paternidade espiritual. Será que nós estamos exercendo a paternidade espiritual sobre vidas que muitas das vezes Deus nos envia pessoas para que nós possamos, como irmãos na fé, exercer uma paternidade, uma maternidade espiritual? Então Paulo fala a Filemon, escreve a Filemon sobre Onésimo, não exaltando o erro de Filemon, o dano que Onésimo causou a Filemon, mas exaltando a conversão, a restauração de Onésimo. Então que a gente possa meditar na palavra. Leiam essa carta, é uma carta pequena, mas é uma carta com uma grande riqueza espiritual, e que o Espírito Santo possa se revelar a você, assim como ele se revelou a mim através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que possamos meditar todos os dias na palavra para poder crescer cada dia mais nos dons e no fluir do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas.